Boa tarde, eu sou Arthur Borba e está começando mais uma edição do Alegre Esportivo, o nosso espaço especial para falar sobre o poder do esporte em nossas vidas. Um poder que vai muito além da competição. Ele educa, disciplina, fortalece o corpo e transforma a mente e o coração. Hoje vamos mergulhar em uma arte milenar, cheia de respeito, tradição e o propósito, o Karatê. Mais do que golpes e faixas, o Karatê é uma filosofia de vida. Ele ensina autocontrole, persistência, humildade e coragem. Em cada movimento há uma história, em cada kata uma lição e cada faixa conquistada um novo nível de evolução física, mental e espiritual. Quantas crianças e jovens encontram o Karatê um caminho de equilíbrio, superação e autoconfiança? Quantas famílias se unem por meio dessa prática que tanto ensina sobre foco, respeito e convivência? E para conversar com a gente sobre essa jornada incrível, tenho a honra de receber o professor de Karatê, André Luiz Nogueira, 6 vezes faixa preta e referência na formação dos atletas e cidadãos através da Academia Karatê com Virtudes. Seja bem-vindo, professor André. Olá, Arthur, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor André Luiz, faixa preta sexto dan. Temos a nossa escola Karatê com Virtudes, que funciona aqui no setor Santa Luzia, sítio Santa Luzia, e onde a gente atende crianças, jovens e adultos. André, e foi uma honra te receber aqui, e vai ser uma alegria ouvir suas histórias, aprendizados e tudo o que o Karatê tem proporcionando para todas as nossas vidas. Muito obrigado, estamos aí à disposição de vocês aí para interagir com o nosso Karatê. Vamos para as perguntas? Vamos. O que levou a escolher o Karatê como estilo de sua vida? Na verdade, quando eu comecei Karatê, eu comecei em 1987. Naquela época, era muito comum o filme do Karate Kid, estava muito em alta o filme do Karate Kid, né? Então, por conta do filme, né, Karate Kid, me levou a treinar Karatê. E qual o papel da disciplina no desenvolvimento dos seus alunos? O papel da disciplina o Karatê não é somente uma arte que ensina a chutar e socar. A primeira coisa que a gente preza muito com o aluno é ele respeitar principalmente o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, a família e em geral. Então, antes de socar e chutar, primeiro ele precisa entender que ele tem que respeitar os valores. E como funciona o processo de graduação, mudança de faixas dentro da sua academia? O aluno, quando ele chega na academia, ele nunca treinou Karatê, ele está pela primeira vez ali com contato com a arte marcial, o Karatê. Ali ele vai ter um tempo mínimo de adaptação e com 3 meses de treinamento de faixa branca, ele já vai conseguir ir para a sua primeira graduação, que é a faixa amarela. E qual a importância do Karatê para o desenvolvimento emocional das crianças e jovens? Para as crianças, o principal é coordenação motora, fazer ele se socializar melhor com grupos, com os amigos, né? Então, esse é o papel mais fundamental com a criança e fazer ele entender que existem limites para ele no meio da sociedade, porque a criança em si, ela quer fazer. Então, o Karatê para as crianças, o primeiro papel não, tem um limite, não é tudo que eu quero, eu posso. Como o Karatê ajuda no combate ao bullying e na construção da autoestima? Se tratando dessa pergunta é muito importante, porque a gente tem uma escola que a gente ensina virtudes para os nossos alunos. O que é virtudes? É você entender que no mundo, principalmente na escola, é onde acontece esse tipo de situação, o bullying, né? Então, o que acontece? O aluno, às vezes ele vai levar um apelido na escola, ele vai ser chamado de algo que ele não gosta,
Então, o que, que a gente entra para ajudar ele a superar isso aí? Mostrar para ele que tudo aquilo que as pessoas colocam, que chama ele, não é verdade. Então a gente ensina ele a entender que, não, você é um cabeçudo. Não, não tem o porquê de você se irritar com um amiguinho porque ele te chamou de cabeçudo. Entendeu? Então é dessa forma que a gente lida com os nossos alunos. E como é feita a preparação física de um aluno de karatê? A preparação física ela inicia primeiro com um alongamento, né, não tão extensivo, um aquecimento. A gente tem a parte aeróbica e a parte anaeróbica. A aeróbica é onde tem os movimentos mais correr, saltar. Então, esses são os movimentos mais aeróbicos. A anaeróbica é a parte do alongamento. Então, é dessa forma que a gente faz a preparação física com o atleta, com o aluno. A partir de qual idade é indicado iniciar a prática da modalidade de karatê? Depende muito da criança. A partir dos 3 anos, já pode colocar a criança, se ela já consegue ali ter uma independência de se locomover, e o pai, às vezes, acompanhando, então, com 3 anos já consegue. Só que, com 3 anos, o aluno vai aprender karatê, ele vai aprender de forma lúdica, de uma forma descontraída. Às vezes você coloca uma brincadeira envolvendo uma técnica de karatê para ele já se habituando com os movimentos. Então aí, a hora que ele atinge uma idade de 6 anos para frente, então ele está mais familiarizado com a arte. Quais são as virtudes o senhor mais busca desenvolver em seus alunos de karatê? Virtude da persistência, a virtude da ordem, a virtude da coragem, porque no karatê, principalmente na parte de competição, o aluno ele tende a ficar nervoso e não saber se ele vai conseguir desenvolver um bom desempenho na competição. Então, é onde você vai falar ali da virtude da fortaleza. Fala, não, você consegue, você é capaz. É isso. Como os treinos são adaptados para alunos com diferentes idades e níveis de experiência? Lá na academia, que a gente ensina Karatê com Virtudes, nós temos um público onde temos criança de 3, 4, 5 anos e tem crianças de 8, de 10 e adultos. Então é uma turma mista. Só que uma turminha de entre 3 e 5 anos fica improdutivo se eu colocar eles para treinar uma turma mista onde tem crianças entre 8, 10 ou acima. Então, tem o meu filho que me ajuda a trabalhar com essas crianças. Então, quando eu estou com os maiores, o meu filho, que também já é um monitor, já dá aula também, então ele cuida das criancinhas menores até eles estarem adaptados a conseguir acompanhar os demais. O que é mais valorizado na academia? Técnica, força ou comportamento? É um conjunto. A técnica é importante e a força é a consequência da técnica, porque o aluno, sempre o iniciante, quando ele chega, ele pensa que é a força física que vai fazer a técnica dele ser perfeita. E não é. É o inverso. Ele precisa primeiro desenvolver a técnica de forma correta, porque a força vai ser a consequência do que ele aprendeu corretamente. E como o senhor trabalha a motivação dos alunos nos momentos de desafios? A gente depara com o aluno diariamente, às vezes quando você passa uma técnica que ele vê que é uma técnica difícil, ele não está conseguindo assimilar, aí mexe muito com o aluno. Então, quando a gente percebe que o aluno ele está com muita dificuldade, então você muda a linguagem, faz aquela mesma técnica que você está ensinando para ele, que ele acha difícil, você coloca de uma forma mais simples para ele ver que não é impossível dele executar, que ele vai conseguir executar. Mas você só muda, às vezes, um pouco da forma de ensinar para ele entender aonde você quer chegar
para ele aprender a determinada técnica que está sendo ensinada. E como são realizadas as competições internas e externas da sua academia? Geralmente, as competições são mais externas. Eu não trabalho com competição interna. A competição interna em si é o treino diário, né? Então, o treino diário, a gente coloca os alunos ali treinando e simulando uma competição, mas não chega a ser uma competição interna, mais uma simulação para eles ir aprendendo como que é quando ele está numa competição real. E como o senhor equilibra a parte esportiva e a filosófica nas aulas? A parte esportiva é aquilo que a gente busca a alta performance dos alunos para a competição. A parte filosófica é você trabalhar a história, a origem, de onde nasceu o karatê, para que ele serve, os valores. Então é dessa forma. E quais são os princípios que guiam o trabalho do karatê com virtudes? Quando a gente iniciou o projeto, a gente iniciou com poucos alunos e esses alunos que iniciaram, eles tinham muita dificuldade na comunicação. Então, de tanto a gente trabalhar, fazer o aluno falar em público, fazer ele ficar desinibido, né? Então, isso teve um diferencial e com isso, o boca a boca dos pais e dos alunos foi fazendo que a nossa turma enchesse. Então hoje a gente tem bastante alunos lá, não só por propagandas que é feito, mas a propaganda maior é a propaganda que é o boca a boca. O nosso papo tá bem bom, mas agora, galerinha, a gente vai pro rápido intervalo. Eu espero que você fique ligadinho aí na TV Alegria. E aí, chegou a hora da nossa curiosidade esportiva. Agora vamos falar sobre os esportes mais praticados aqui do Brasil. O futebol, é claro, e é o grande favorito e é uma verdadeira paixão nacional, com milhões de fãs e praticantes em todo o país. Porém, outros esportes também ganham destaque, como o vôlei, que tem uma forte tradição e é muito jogado em praias e escolas. O basquete também tem crescido em popularidade, especialmente entre os jovens, com várias ligas e competições sendo organizadas. Além disso, o jiu-jitsu se destaca como um dos esportes de combate mais praticados, refletindo a rica cultura de artes marciais aqui no Brasil. E aí, gostaram da curiosidade? Fiquem ligados aqui na TV Alegria e logo eu volto com mais, hein? Tchau!